Olá, alunos do curso de Letras da disciplina Orientação de Estágio. Vou apresentar para vocês aqui, como planejado no cronograma de aulas, o PPP, do Colégio Felizmina Cardoso Batista. PPP significa Projeto Político Pedagógico e é importante que os alunos da licenciatura estejam familiarizados com esse termo, viu? O objetivo de eu apresentar essa estrutura aqui do PPP não é uma análise crítica, porque essa análise crítica reflexiva sobre o projeto, quando vocês vão à escola, vocês analisam o PPP, analisam o contexto da escola e faz a avaliação crítica de vocês, usa os elementos, reflita através dos elementos propostos lá. Isso é um trabalho individual de cada um, né? Não é nem da dupla de estágio, de individual que precisa ser feito. Então, eu, enquanto professora de estágio, como está impossibilitado de vocês ir ao campo nesse momento, eu senti que era minha responsabilidade apresentar a estrutura do PPP e ter uma mínima noção da organização de uma escola nesse momento, entendeu? Porque agora no segundo semestre vocês devem ir à escola e aí vocês terão a oportunidade de fazer suas análises, né, de fazer o reconhecimento do contexto escolar. Uma escola já é bem conhecida para mim, porque eu não eu sou mãe de aluna lá há muitos anos, né? E também acompanho estágio lá nessa escola há muito tempo, nesse colégio há muito tempo. Então eu vou apresentar para vocês aqui um pouco da estrutura do projeto político pedagógico para vocês entenderem a prática deles lá, a partir do PPP e a organização da escola. O projeto político-pedagógico desses dois aí, gente, eu dei uma olhada nesses dois, uma olhada em 2019 e analisei o 2020. Esse primeiro aqui, esses dois são os projetos que estão lá disponível, né, para qualquer um que queira olhar, analisar, só a gente pode trazer, né, para casa, não pode tirar de lá. Então, tudo que tem aqui nesses slides foi que eu fiz, foi porque eu fui lá presencialmente, olhei, analisei o PPP e anotei os pontos principais que eu gostaria de apresentar para vocês nesse momento. Então, a estrutura do PPP da escola, o item 1 é a apresentação. A apresentação, os professores, né, o grupo da escola, a comunidade escolar, eles fizeram uma apresentação. Isso é uma estrutura básica, isso tem que ter em todo PPP. Eles fazem uma apresentação de o que é que tem naquele projeto, né? O que é que tem nesse projeto. E aí apresenta justificativa, né, justificando a importância, a necessidade de se elaborar e desenvolver um projeto político-pedagógico no contexto escolar. Então, gente, isso aqui é a elaboração do PPP e desenvolvimento do PPP é uma exigência, um planejamento, né? Um planejamento do trabalho pedagógico da escola, porque se planeja de uma forma consciente, compreendendo o meu processo histórico, a situação que eu estou em tal momento, né, o diagnóstico da realidade no momento presente e uma preparação para o futuro e como é que eu vou fazer, quais são as ações que eu vou fazer para alcançar esses objetivos que eu coloco lá no futuro, né? Então, no item 3 apresenta os objetivos, né, o geral e os específicos, e eu achei por bem escrever aqui apresentar a vocês o objetivo geral, né? O objetivo geral do PPP da escola, colocar lá é assim, proporcionar meios e condições à comunidade escolar no intuito de preparar o educando com a formação necessária para o desenvolvimento de suas potencialidades, ou seja, fornecer elementos de autoavaliação, né? De preparação para a cidadania e para o mercado de trabalho concomitante. Organizar o trabalho pedagógico em consonância com os aspectos legais pré-estabelecidos no regimento escolar dessa unidade com as necessidades explicitadas no plano de desenvolvimento da escola. Então, aqui tem vários elementos que daria para a gente discutir muito aqui. A questão do regimento escolar, ele é como se fosse as regras, né, as leis que se tem ali estabelecidas para se cumprir ali dentro da escola, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, entendeu? Então, essa questão, quando eles falam assim, preparação, exercício da cidadania e o mercado de trabalho, ele é uma referência à LDB, com os objetivos da educação, né? Então, quando você vê aqui a autoavaliação, a escola coloca cada indivíduo na sua responsabilidade, não é uma questão só dos alunos, mas os alunos, professores, todos os funcionários, quando fala da questão da autoavaliação, de olhar para fazer uma autoavaliação dos meus procedimentos, das minhas ações, das minhas atitudes dentro do contexto escolar, de modo que o desenvolvimento da educação aconteça de fato, né? Então, é uma responsabilização, né?
dos indivíduos ali envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Então, todo PPP, gente, tem uma visão estratégica. E eles apresentam lá, achei interessante isso aqui, os dois itens, nossos valores e a visão de futuro. Os nossos valores, eles apresentam a competência, apresentam o que eles compreendem como competência, o que é criatividade, na concepção deles, valorização, respeito pelo ser humano. E a visão de futuro, que é a missão. Então, a missão da escola, né? Missão. Então, sempre é colocado, em todo PPP tem essa estrutura que deve ser seguida. O item 5 é o marco teórico filosófico. O trabalho, aí então temos lá o trabalho pedagógico, a sociedade, o indivíduo e a escola que queremos, né? Aí eu tirei de lá, na página 8, essa citação aqui, que está lá no PPP. A superação dessa sociedade visa a formação de um projeto emancipatório, que pretende continuar construir uma nova sociedade que vai além do valor do dinheiro, da mercadoria, do trabalho, do Estado, da política. Então, quando a gente lê esse texto aqui, é impossível não pensar em Marx, né? Não é impossível não pensar em Marx, pensar, na realidade, pensar, não é nem Marx, pensar no Capital. Quase que a gente vê os capítulos do Capital aqui nesse texto. Então, essa questão da luta de classe, tudo que o Capital representa, eles acabam colocando aqui por meio dessa ordem, a ordem quando eles escolhem esses elementos e colocam aqui, faz uma referência nítida, muito clara, ao Capital de Marx e a toda a organização do trabalho, do homem, da alienação, de tudo que é colocado lá no Capital. Achei muito interessante isso. Tem um item lá chamado aulas REAMP, que é o regime especial de aulas não presenciais. Eu achei muito interessante porque a escola, neste momento, neste ano 2020, o PPP dela já abrange essa nova realidade. Entendeu? Nós estamos numa nova realidade que foi pegando a gente de surpresa em 2016 de março. A gente já estava com as aulas suspensas e eles foram. Então, o PPP da escola já contempla a realidade, algumas especificidades da realidade nesse contexto de isolamento social que estamos vivendo. Então, e aí eles. Para isso, eu fui lá, né, no site da escola, que tem as atividades. Por exemplo, sétimo ano é a turma da minha filha, né? Então, toda quinzena eu vou lá, acesso esse site, né? Escolho a turma e vou lá e pego todas as atividades que gestão de horário tá vendo aqui que tem aqui do lado aqui, do lado esquerdo aqui, ó, baixar atividades, baixar, português, baixar, matemática, baixar. Tá lá disponível, né, para qualquer um acessar. Não precisa ter login, não precisa ser aluno, não, tá? É domínio público, né? A forma como está lá, qualquer um pode baixar. Eu chego lá e baixo as atividades da minha filha, mando imprimir e ela faz em casa, né? E essa é uma forma deles um novo formato, né, de educação nesse momento. Temos aí, ainda fazendo parte das aulas REAMP, o Facebook, né? No Facebook eles colocam todas as informações da escola, né? Que aqui, ó, nesse meu desenho aqui, todas as atividades, atividades assim que a escola está fazendo, vídeos, né? Campanhas. Nesse mês de setembro eles estão fazendo uma campanha muito, muito forte. Fizeram uma campanha muito forte sobre o combate, né? A prevenção ao suicídio. Inclusive, essa menina aqui, que eu tenho a liberdade de tirar a foto, é minha filha. Ela gravou um poema, né? Eu fiz um poema e ela gravou o poema, falando sobre a questão do suicídio, né? Tipo assim, essa questão. Então, tanto eles criaram um grupo no WhatsApp com essa finalidade, né? Então, eles estão trabalhando em uma nova realidade, uma realidade virtual. E aqui, ó, o Facebook é uma ferramenta que eles usam para divulgar os seus trabalhos, né, para socializar com os alunos. Além disso, tem essa segunda imagem aqui, que é de uma professora, né? Ela tá lá, ela coloca as aulas dela e ela coloca com link para o YouTube, ela grava as aulas e coloca lá. Achei muito legal isso aqui, a professora de matemática, né? Ainda fazendo parte dessas aulas de regime não presenciais, tem um grupo do WhatsApp, né? Aí eu tirei aí uns
tirei os prints, tentando tirar, assim, um nome, né? Mais sétimo ano D, tá vendo? Então, por exemplo, pessoal, a Laura foi encontrada, graças a Deus. A Laura, não sei se vocês estão acompanhando, foi a menina que desapareceu, mas foi encontrada. Então, eles vão colocando tudo aqui, todas as atividades, todas as coisas que, assuntos relacionados à escola, aos alunos, à turma, né? Então, eles vão chamando a atenção. Todo dia também eles fazem frequência. As professoras também elas colocam as correções, né? A data de entregar. Então, esse número, esse que tem aqui nessa imagem do meio, aqui, que tem de 1 a 22, é a chamada, a frequência. Por exemplo, dia 7/10/2020, que os alunos vão colocando o nome e vai colocando a frequência deles para dizer assim, estou aqui, né? Eu estou fazendo as atividades. Além disso aqui, nessa aqui, imagem portfólio, eles colocam lá no grupo, por exemplo, o dia que vai entregar o portfólio, o bloco, e essa aqui é a capa de todas as atividades impressas, as atividades que os alunos realizam, a gente monta, os pais montam um portfólio e entrega na escola para essa correção, né? E essa outra imagem aqui embaixo de Sara Cristina, é uma atividade da minha filha, ela tira a foto, né? Em PDF, ela tira a foto, ela faz a atividade no caderno, tira a foto, salva em PDF e manda para as professoras, além de entregar. Então, essa aqui eu achei muito importante que vocês compreendam como é que o Colégio Felizmina, né, como uma escola, está se organizando para trabalhar neste momento de aulas não presenciais, certo? Então, além disso, nós temos aqui, ó, os itens avaliação, recuperação, isso aqui faz parte do PPP da escola, avaliação. Eles colocam lá como é que são os sistemas de avaliação dele, como é que eles concebem a avaliação. Então, eles têm claro de que essa da avaliação como um elemento importante desse processo do ensino pedagógico, né? Do processo de ensino-aprendizagem na escola. Os alunos e quais são as táticas, quais são as estratégias de recuperação? Colocar lá no item de recuperação. Conselho escolar e Grêmio infantil, gente, 2 itens que eu deveria ter colocado um pouco mais separado aí, mas é porque fazem parte do. Como é que são, por exemplo, existe um conselho dentro da escola que define, por exemplo, como é que é utilizado a renda, né? Tipo assim, chegou uma renda, tem um programa de dinheiro direto na escola, que é depositado na conta da escola, não é o diretor que fala assim, eu vou fazer isso, isso ou aquilo, não. Ele é colocado no PPP, é discutido, e o conselho, ele tem todo esse papel de estar vendo como é que esse dinheiro, quais são as prioridades da escola, como esse dinheiro vai ser aplicado, né? E fazer toda a prestação de conta. Então, a merenda, tudo que envolve renda, e envolve recurso financeiro, tem o conselho ele tem esse papel de fiscalizar, né? O Grêmio Estudantil é uma organização colocada, que está no PPP colocada. Eu sinceramente não tenho informação como que de fato isso acontece, eu também não quis indagar, imagino nesse momento de pandemia que está inviável, mas o Grêmio Estudantil é uma organização dos jovens, né, dos próprios estudantes, para eles requererem atuarem na escola a partir dessa organização. Então, 2 organizações, Conselho Escolar e Grêmio Infantil. O Conselho Escolar, ele tem tanto professores como pais compondo esse grupo, viu? Então, um item muito importante, que é o currículo, né? E aí, eles colocam lá, né, como o que nós temos feito, estudado várias vezes, estudamos aí temos estudado, né, todo o ABNCC, e o currículo deles é organizado a partir contendo como orientação a ABNCC, inclusive nessa semana, aquela aula que eu coloquei para vocês lá para participar, é uma formação sobre o DCGO, que o DCGO, como eu já cansei de falar para vocês, é o documento curricular que orienta o currículo da escola e é elaborado a partir da BNCC. Então, já teve alguma formação nos anos anteriores, e neste ano, na semana passada, teve uma formação que durou, acho, 4 horas, se eu não me engano, que foi de 2 às 6, sobre o documento, o DCGO, né? Então, os itens que é colocado lá nessa parte do currículo, a história cultural afro-brasileira e indígena, eles colocam lá a lei que embasa esse trabalho, a semana da educação integrada, semana de assistência farmacêutica, programa de saúde na escola, que é outro item, lá em cima, é outro item, a semana de assistência farmacêutica é um, e o programa de saúde na escola é outro. A educação física,
bullying na escola e os temas transversais, né? Temas transversais, aqueles temas que estão para além de tudo que é todo o trabalho da escola. Não está engessado em determinado currículo, por exemplo. Saúde. Saúde é um tema transversal. Todas as disciplinas devem ter essa preocupação, entendeu? Enquanto a orientação sexual, todos são temas transversais, quer dizer, não está endereçado, nenhuma disciplina deve contemplar. Meio ambiente, cuidado com o meio ambiente não é determinado da disciplina de ciência, não é de todas as disciplinas. Então, esses são temas transversais, são temas que estão para além dos limites da disciplina. Isso é diferente de interdisciplinaridade, porque interdisciplinaridade é o diálogo que eu faço entre as disciplinas. Por exemplo, eu vou trabalhar um conteúdo, eu trabalho matemática e português. Eu vou trabalhar interpretação de porcentagem, eu vou trabalhar um texto interpretativo que vai, nesse texto eu vou trabalhar em potência, vou trabalhar porcentagem, por exemplo, e eu vou conversar com minha professora de língua, a professora de língua portuguesa, entro em contato com a professora de língua, e elas trabalham junto num projeto, numa avaliação em comum, numa prática comum, fazendo uma ligação entre essas duas áreas. Então, interdisciplinaridade é o fazer a ligação entre duas áreas. Transversalidade é diferente, é aquele tema que deve estar para além dos limites da disciplina. Todos os professores devem trabalhar. Então, o número 7 eu achei interessante aqui, que é o programa de acompanhamento e monitoramento dos alunos faltosos. Então, por exemplo, se o aluno falta muito, eles devem avisar, porque se não avisar, os pais devem avisar, por exemplo, se vai viajar com o aluno, se adoecer, se acontecer qualquer coisa, porque senão eles ligam, eles vão atrás mesmo. Então, eu digo isso não pelo que está escrito lá, mas pela experiência que eu tenho com a escola. De que se o aluno falta lá, como mãe de aluno, estou falando isso aqui também porque não tem como a gente, eu me desconectar do que eu sou. Eu sou observadora, eu tenho acompanhado estágio lá há muitos anos, então eu tenho situações, eu conheço alguns professores, algumas práticas mais ou menos de alguns professores, conheço o contexto da escola, de algum modo, conheço o contexto escolar, tenho algumas críticas, porque a gente tem crítica a tudo, eu tenho a crítica do meu próprio trabalho, como é que eu não teria crítica a certas coisas, por exemplo, alguns elementos que a gente observa, né? Faz parte da gente, a crítica até pra gente olhar algo, pensar sobre aquele elemento e pensar formas de melhorar ele em prol do enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem, entendeu? Então, mas isso aqui eu sei que acontece porque eu sei das ligações, né, da forma como eles fazem. Já cansei de chegar lá na secretaria e ver, tem que ligar para fulano, que tem, não, já ligou para fulano? Fulano tem, não, fulano tá viajando, a pai avisou que vai chegar tal dia. Então a gente percebe, muito, quem frequenta essa escola é muito fácil saber que há assim um programa de acompanhamento e monitoramento dos alunos faltosos, né? O número 8 é o marco situacional, né? Que é a história da criação da escola. Lá eles apresentam toda a história, todo PPP tem isso. Tem a história, por exemplo, o porquê do nome da escola, quando ela foi criada, quem entendeu quando ela passou de gestão para gestão, que algumas transformações que aconteceu. É apresentado nessa história da criação da escola. Além disso, apresenta os objetivos do ensino fundamental, que eu selecionei o primeiro, que fala sobre a questão que tem a ver com nós, né? Que é o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, certo? Então, esse aqui é um objetivo que tem lá nas DCN. Então, todo o texto está amarrado na LDB, está amarrado nas DCN, a gente quem estuda a LDB, quem estuda as diretrizes curriculares, a gente percebe. Então, esse texto aqui mesmo está lá na DCN, e a gente percebe nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, e a gente percebe como que um dos objetivos do ensino fundamental importante é a questão do domínio da leitura, da escrita e do cálculo, né? Esses três elementos. Então, é bom a gente refletir muito sobre isso, ainda mais vocês que são professores do curso formados no curso de letras, no contexto do curso de letras. Vocês serão professores de língua portuguesa, de língua inglesa, que tem tudo a ver com a leitura e com a escrita, né? Então, o desenvolvimento da capacidade de aprender, né? Tem como meio, né? Aprender por meio desse domínio. Eu domino a leitura, eu domino a escrita e assim, e o cálculo eu posso aprender.
Então, o 8.3 apresenta a organização das turmas, do tempo e do espaço, né? Então, a escola tem 498 alunos, 28 professores, um professor de banda, né, de banda musical, 4 profissionais de apoio, 3 funcionários administrativos e o segundo terço da escola, todos têm ensinos superiores. Isso aí sobre as pessoas, né, sobre o pessoal. As aulas são de 50 minutos, né? 4h25 de aula, mais 15 minutos de intervalo. Então, a de manhã, o turno, essa escola funciona durante o dia. Antigamente ela funcionava à noite, mas agora só durante o dia. Ela atende só os alunos do ensino fundamental, não atende mais alunos do ensino médio, como atendia anteriormente, só alunos do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do quinto, do sexto até o nono ano. Então, os alunos lá de manhã entram de 7, saem às 11h25, e os alunos da tarde entram às 13 horas e saem às 17h25. O calendário escolar, né, ele apresenta, tem também, ele segue um calendário escolar. Toda a prática nossa, ela tem que ser feita, por exemplo, se tem uma quantidade de feriado que não dá para 200 de letivo, a gente tem que colocar no sábado. Mas que esses 200 de letivo, no mínimo, devem ser cumpridos com o aluno, por exemplo. O aluno ele tem que ter 200, é um direito dele. Entendeu? Então, o calendário escolar é um planejamento, tendo em vista esses dias, o cumprimento desses dias que se faz. Por exemplo, existem algumas atividades que conta, que mesmo que não são aulas, mas contam como aulas porque está envolvendo um aluno. Por exemplo, se tiver um conselho de classe, se tiver presença de aluno, esse dia é considerado dia letivo. Agora, se tiver uma atividade que não envolver nenhum aluno nesse dia, ele não é considerado letivo. Então, há de se fazer um calendário que se contemple que todas as atividades sejam respeitadas. E a escola segue assim. Então, por exemplo, na semana que vem, segunda-feira é feriado, dia 12, dia 15 é feriado, dia do professor, e dia 16 enforcamento, por assim dizer, é tudo previsto no calendário. Então, se lá não está colocado lá como dia letivo, não é que a gente vai pegar essa folguinha, não é isso não. Já foi colocado lá como um dia não letivo e não é contabilizado, entendeu? Então, o 8.4, diretrizes da educação especial. Essa escola era conhecida como uma escola que pioneira na questão do atendimento ao aluno com necessidade especial aqui no Campus Belo, né? Então, eu trouxe esse texto, né, que a obtenção da igualdade de oportunidade das pessoas com deficiência passa necessariamente pela tomada de consciência dos seus direitos sociais e também educacionais, assim como das contribuições que a sociedade tem de oferecer. Então, o que acontece? Esse texto aí que eles colocaram lá no BPP, que eu achei importante trazer para cá, né? Para vocês pensar sobre eles, né? O que é colocado aqui sobre a igualdade de oportunidade, né? Então, o 8.4.1 é o atendimento educacional especializado na sala de recursos multifuncionais, né? Então, há uma escola que a gente, na escola, chama AEE, que é o atendimento educacional especializado, que ela é organizada com recursos para atender os alunos com necessidades educacionais especiais, e cabe a vocês, professores do curso professores que estão formados no contexto do curso de letras, procurar entender, compreender como por exemplo, as linguagens, né, quando você chegar lá para estagiar, como é que as linguagens elas são focadas, quais são os recursos que tem lá para trabalhar as linguagens, para trabalhar a formação essa formação da leitura, da escrita desse aluno com necessidade educacional especial. Então, vocês, como alunos do curso de letras, precisam ter um olhar específico para isso, né? Para esse atendimento. Tem uma curiosidade, né? Então, o 8.5 fala sobre os aspectos jurídicos, elas apresentam lá todos os elementos jurídicos, todas as legislações que embasam ao funcionamento, que embasa esse apoia em base a todo esse processo de ensino-aprendizagem desenvolvido pela escola, né? Então, o 8.6 apresenta os princípios da educação que estão colocados lá conforme a LDB, e eu coloquei só o número 1 aqui, que é a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Então, acho muito importante esse texto, é um texto que é um princípio, né, da educação que a gente precisa refletir muito sobre ele. Igualdade de condições de acesso, né, mas também de permanência.
Abrir a escola para todos não quer dizer que você está dando igualdade de oportunidade. Você tem que criar um processo inclusivo. Ele não é abrir uma escola, não é acessar o prédio escolar. Eu acessar o prédio escolar é um acesso, é um direito que eu tenho da matrícula. Mas como é que eu vou ser atendido dentro dessa escola de modo que eu possa permanecer e desenvolver dentro dessa escola? Né? Então, as escolas precisam sempre estar pensando nisso. Nós precisamos pensar nisso. Né? Para além de acessar o prédio escolar, é necessário acessar o currículo, as aprendizagens propostas, né? Todos. Então, 9 apresenta a estrutura do trabalho pedagógico, né? Então, lá eles colocam o papel do gestor, o papel da coordenação pedagógica, o papel da coordenação de tudo.